Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 4 de setembro, a lição 10, ela tem como título A Grande Tribulação. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 19. E aqui o que nós podemos ver aqui é que Jesus, após ele profetizar uma desolação que haveria na época dos seus discípulos, com a destruição de Jerusalém e do templo, e a tomada toda pelo exército romano, agora ele se volta para o futuro e fala da grande tribulação que atingiria seus fiéis ao longo dos séculos, como nunca houve desde o princípio do mundo. E Jesus, ele mescla um pouco dos seus ensinamentos com os acontecimentos por ocasião de sua segunda vinda, profetizando sim que haveria uma aflição geral proporcionado por dois poderes que estarão dominando o mundo, que estão unidos na parte política e religiosa. Mas Deus nos dá uma grande esperança para este tempo de perseguição, mostrando sinais da sua segunda vinda e que nos levará para todas as mansões celestiais que estão à nossa disposição. E as Sagradas Escrituras, no livro de Marcos, capítulo 13, mencionam que Jesus estava no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, quando, em particular, ele conversa com Pedro, Tiago, João e André, onde eles fazem perguntas ao mestre sobre alguns acontecimentos e que ocorreria antes da sua volta, E Jesus ele faz um apanhado desses acontecimentos, algumas profecias para a época que ocorreriam logo após a sua morte e ressurreição, e que os discípulos presenciariam isto. Mas Jesus menciona ali alguns princípios e dores, sinais que aconteceriam para esses discípulos, mas algo mais profundo ele fala para o futuro, uma grande tribulação que ocorrerá, e ele diz, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Está lá Marcos 13, 19. Mas o que é tribulação? É um período de sofrimento, de horror, que acontecerá no tempo futuro, que antecede o retorno de Jesus Cristo a este mundo. Mas por quê? Porque haverá a união de dois poderes no mundo, que é um poder político e um poder religioso, que colocarão um sistema falso de adoração para todas as pessoas, e aqueles que não aceitarem serão perseguidos, principalmente aqueles que são fiéis a Deus, que observam os estatutos e mandamentos, e que passarão por um momento de sofrimento ou tribulação. E esta união política e religiosa no mundo é que serão os responsáveis por esta tribulação, por seguirem e por as pessoas não acatarem a sua adoração que eles querem. Eles começam a perseguir aquelas pessoas que são fiéis a Cristo. E que isto falado em Marcos 3,19, menciona isto também, é mencionado lá em Apocalipse 13, versículos 16 até 17, que essa união desses poderes obrigará a todos os pequenos e grandes
ricos e pobres, que receberão certa marca na mão direita ou na testa para identificar as pessoas que são deles, né? E que eles não poderiam comprar e nem vender. E o apóstolo João identifica essas bestas que provocarão a tribulação contra os fiéis a Cristo. E essas bestas são um poder político e um poder religioso que atuarão momentos antes da segunda vinda de Jesus. E esses poderes, né, pela história do mundo, já estão bem identificados. Um é os Estados Unidos da América e outro é a igreja medieval ou a igreja romana, que se mantém no poder, que se unirão e vão impor um sistema falso de adoração, profanando a observância do quarto mandamento e obrigando a adoração a um falso dia. E aqui nós teremos assim uma perseguição muito grande aos verdadeiros cristãos, seja maior ou mais extensa do que aquela que ocorreu lá na queda de Jerusalém. E está lá em Marcos 13:9, e isto aponta para o futuro, ou seja, um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Você pode até questionar a Deus, né, o porquê dessa tribulação, mas ele não é o culpado por decisões de pessoas más, de pessoas que não querem observar os seus estatutos e mandamentos e são contrárias a ele e querem realmente perseguir aqueles que são fiéis a Jesus. Essa tribulação profetizada que aparece na Bíblia é porque Deus vai aproveitar a situação, né, causada por esses dois poderes, político e religioso, e vai atuar, né, realmente para salvar aquelas pessoas que são fiéis, alertando das coisas que podem ocorrer. E as consequências de um mundo de pecado são as responsáveis realmente por isso que vai acontecer no mundo e que está acontecendo. E Deus mostrará diante do universo e dos anjos quem é realmente Deus e quem não é, e quem é o verdadeiro culpado. E Deus conhece o coração de cada uma das pessoas, e Ele sabe a quem nós pertencemos, a Ele ou não. E a tribulação é para salientar quem é quem no desfecho final desse grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás. O que nós observamos aqui na Bíblia, que a grande perseguição narrada por Marcos, capítulo 13, versículo 19 até 23, o profeta Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 8, ele fala já com antecedência que um desses poderes responsáveis, ou seja, o chifre pequeno, que é a Roma espiritual, que ele vê a sua visão, que Daniel vê na sua visão, que perseguiria o povo de Deus na Idade Média por um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo, que Daniel fala no capítulo 7, versículos 25. Considerando que na mensagem profética do livro de Daniel, tempo corresponde a ano, que está lá em Daniel 11:13, e aqui nós temos 3 tempos e meio, ou seja, 3 anos e meio. E esse mesmo período de tempo aparece em Apocalipse capítulo 11, versículos 3, capítulos 12, versículos 6 e 14, e capítulo 13, versículo 5. E assim nós temos 42 meses, ou seja, 3,5 anos vezes 12, né? Dá 42 meses. E 1260 dias é 42 meses vezes 30, ou seja, 1260 dias, que aparece lá em Daniel 7:25. E considerando que em profecias um dia profético equivale a um ano literal, que aparece ali no livro de Números, capítulo 14, versículo 34, e também no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7, e assim 1260 dias proféticos representam, na realidade, 1260 anos literais.
Ou seja, a partir do ano 538 depois de Cristo, deu o início a um período de completo domínio papal da Roma papal, que segundo o próprio Daniel, se estenderia por 1260 anos. E se nós contarmos 1260 anos a partir de 538 depois de Cristo, chegaremos ao ano de 1798, onde o Papa Pio VI, ele foi preso, em fevereiro daquele ano e foi levado para a cidade de Florença, a mando de Napoleão Bonaparte, que ele indicou um dos seus generais chamado Berthier para fazer isto. E ali é que diz Daniel que aconteceria tudo isto. E assim, em 1798, termina com a perseguição aos cristãos, que já havia sido profetizado bem antes, até no livro de Daniel, no capítulo 7 e capítulo 8. E Daniel 7,25 diz que esse governo, finalizado lá em 1798, ele cuidou de mudar os tempos e a lei de Deus, que continua nos dias atuais, desde hoje, Essa mudança que realmente Daniel já tinha profetizado, está hoje. Mudam o dia de guarda, alguns querem reescrever as escrituras, alguns não querem obedecer essas escrituras que está desatualizada. Entre eles, a alteração desse quarto mandamento, que é o sábado, que eles querem um dia de guarda, um outro dia que eles estão escolhendo que seja o domingo. E Marcos, capítulo 13, versículo 20, diz somente que a perseguição ao povo leal de Deus são aqueles que observam os estatutos e mandamentos. Teria somente seu tempo diminuído. E a perseguição aos cristãos após a reforma protestante, ela diminuiu, e assim mais pessoas aderiram às reformas espirituais, mas que no decorrer dos tempos que se aproxima a segunda vinda de Jesus, aumentou novamente a perseguição, e aumentará cada vez mais. Seria essa tribulação que nós observamos aqui em Apocalipse 13, e Jesus alertou os discípulos lá no Monte das Oliveiras, em seu sermão profético, sobre os acontecimentos que ocorreriam antes da sua volta, inclusive para a época daqueles discípulos que eles estavam ali, e inclusive sobre falsos falsos profetas que surgirão antes da segunda vinda de Jesus, que apareceriam para levar ao engano pessoas, cristãos, até aqueles eleitos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao céu senão por Jesus, ninguém terá a salvação senão por Jesus, não há outro meio. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento, quando você faz isto com sinceridade, com uma comunhão, com consagração. Você passa a ter realmente uma atuação do Espírito Santo, que você começa a ter entendimento. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele vai levar você, a sua família, seus filhos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de ter Jesus assim face a face. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.